a Brasília, agora o Cláudio Dantas. Dantas, queria, claro, escutar a sua avaliação acerca desse início dos trabalhos nessa sessão de terça-feira. É importante também lembrar a nossa audiência que após o voto do relator, do ministro Benedito Gonçalves, como bem disse o próprio Dantas e o Pavinato, deve ser um voto longo, deve tomar praticamente toda a sessão de hoje. E aí, na quinta-feira, os demais integrantes fariam as manifestações e registrariam os seus votos. Pela ordem, após o relator, Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, o presidente da corte, Alexandre de Moraes. Dantas, dá para projetar um placar, um score dessa votação? Não gosto de fazer esse tipo de previsão, Daniel. Eu acho que é sempre complicado. O TSE já nos surpreendeu diversas vezes, porque, como bem disse o Pavinato, é muito difícil quando aquilo que é jurisprudência, aquilo que está na Constituição, está no Código Eleitoral, quando aquilo não subsidia os votos dos ministros, como aquilo é letra morta, quando todo o nosso arcabouço legal vira letra morta e a gente passa a assistir teses que são construídas muitas vezes com base em jurisprudências aleatórias, como aconteceu no caso da cassação do Deltan, por exemplo. Se você não tem o respaldo legal, se você não segue aquilo que está na lei, fica muito difícil fazer qualquer previsão, porque no sentido de que o que vai prevalecer é a vontade de cada um. É a vontade, é o objetivo político. Existe um objetivo político e que acho que está absolutamente claro, né? Que é retirar o Bolsonaro da vida pública. Esse é o objetivo político. Então, assim, fica muito difícil fazer projeção, eu não me arriscaria a projetar nada aqui. Felizmente, a gente está diante de um julgamento que é um julgamento político. Olha, eu vou falar mais, assim, não é propriamente uma novidade, cada contexto no seu momento, né? Aconteceu muito parecido lá na história da chapa, da cassação, né? Da possível cassação da chapa Dilma Temer. Nós também, naquele momento, diante de toda a fundamentação, todas as provas levantadas nas diligências, nas investigações, diante de todo aquele material probatório, o que se esperava era a cassação. E aí, de repente, você não tem a cassação. Você tem ministros dando justificativas de que o TSE não poderia, não é o TSE não é o TSE que vai alterar o resultado de uma eleição, que vai cassar o mandato popular entregue, né, pela população, pelo eleitor. Tudo isso de acordo com a conveniência, com a circunstância, muda. Então, a gente tem de aguardar, vamos acompanhar e esperar. O resultado, ele me parece dado já, como certo. Quem vai votar de um jeito ou de outro, aí eu acho que a gente vai ter de esperar o deslinde aí desse julgamento. É isso. Jovem Pan News em cima da notícia, conexão com Brasília, imagens ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE retoma o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Quem fala neste momento é o relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves. Vamos escutar mais um trecho. Pensar ou corroborar a narrativa da inicial. Consumada a decadência, o TSE entendeu que não era possível inserir na ação em curso a segunda causa de pedir, que abriria uma nova frente de investigação. No feito hora em julgamento, conforme já repisado, basta a simples leitura da petição inicial para verificar que o autor imputou aos investigados uma estratégia político-eleitoral assentada em grave desinformação a respeito das urnas eletrônicas e da atuação deste tribunal.
Essa estratégia teria sido posta em prática na reunião de 18/7/2022, mediante o uso de bens e serviços públicos e com ampla cobertura midiática. Ao sustentar que o fato narrado é grave o suficiente para caracterizar o abuso, o autor diz expressamente, aspas, por figurar como chefe de Estado, as falas do senhor Jair Bolsonaro têm capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência nos seus apoiadores e na população em geral, fecha aspas, especialmente em, aspas, matéria de alta sensibilidade perante o eleitorado, fecha aspas. A linha de raciocínio foi exposta de forma cristalina e foi consignada uma decisão de organização e saneamento do processo que foi proferida 18/12/2022. Todos os elementos admitidos aos autos foram alegações ou provas, passaram por análise de pertinência com base na demanda já estabilizada. A minuta de decreto que estava em poder do ex-ministro da Justiça, na qual era descrito um estado de defesa no TSE, justificado por suposta fraude nos resultados da eleição presidencial de 2022, somente veio a ser apreendida em 12 de janeiro de 2023. O autor afirmou que o episódio evidenciaria os efeitos concretos daquele estado de ânimo coletivo, de descrédito injustificado às urnas, incitado em grande parte pela estratégia de desinformação do primeiro investigado, exercitado na reunião de 18/7/2022. O argumento é suficiente para demonstrar a correlação entre fatos supervenientes e a causa de pedir nos exatos limites da demanda que estavam especificados mais de um mês antes. Portanto, não alterou a orientação traçada por esse tribunal. O que se tem são duas situações totalmente... É isso, relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, apresentando o seu voto. Já tem informações, inclusive, para a gente pedir análise do Thiago Pavinato. Olha, o que o ministro Benedito Gonçalves acaba de fazer aqui é uma das coisas, me desculpem, mas é uma das coisas mais réprobas que um juiz pode fazer. Porque ao atacar uma das questões mais controversas que foi debatida na semana passada, que é: pode o autor trazer outras causas para que elas se aglutinem à causa de pedir, do pedido originário que foi feito em 2022, quais sejam, neste caso do Bolsonaro, a questão da minuta do golpe, as questões que são atinentes ao 8 de janeiro. Por que se discutiu isso na semana passada? Porque existe um acórdão de 2017 deste egrégio Tribunal Superior Eleitoral que diz que o julgamento ele deve se deter à causa de pedir que foi feita no pedido inicial. Logo, se o pedido inicial é de 2022, nada de 2023 pode estar nesse julgamento. Mas aí ele, muito espertamente, e é isso que me causa profundo pesar pela justiça brasileira, e o que eu falo aqui é em defesa da justiça, porque a justiça é o processo. A justiça não é a petição inicial. A justiça não é a sentença, senhores. A justiça é o processo. Independentemente do que está na inicial e independentemente do que se profere numa decisão, se o processo é respeitado, nós temos justiça. Se o processo é violado, nós não temos justiça. E a minha crítica aqui é em defesa da instituição da justiça e não de ninguém que ocupa um cargo de ministro, sabe-se lá Deus por quê. Quando o ministro Benedito Gonçalves, ele muito espertamente, para fugir ao acórdão de 2017 da chapa Dilma Temer, que afasta causas de pedir que são estranhas ao pedido original, ele diz que não são necessários os fatos trazidos como causa de pedir após o pedido inicial e que versam sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro, a minuta de golpe achada no escritório de Anderson Torres, as coisas encontradas no celular de qualquer coisa. Quando ele usa este recurso, ele ladinamente, ou para usar uma expressão que é popular na música brasileira, malandramente, ele traz estes argumentos para descartá-los, quando que, se existe a proibição processual de trazimento de fatos, de causas de pedir que se acrescem àquelas
que estão no pedido inicial, essas coisas devem ser extirpadas, excluídas, esquecidas, apagadas, rasuradas dos autos. E não poderia ele, no seu voto, trazê-las à baila, de maneira a dizer: eu vou votar pela inelegibilidade, porque, apesar do trazimento destes fatos novos, que são tal fato, aquele fato da inicial é bastante suficiente, mas ele já correlacionou uma sequência de desgraças àquele fato anterior. O nome disso, senhores, o nome disso em direito, o nome disso em direito processual civil, o nome legal disso é malandragem. Agora vamos com